Se você está vendo esse vídeo agora, o importante é começar. E lembre-se, faça hoje o que te dará orgulho amanhã. Olá, meu nome é Leni, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu estou gravando esse vídeo para falar 5 coisas que eu fiz para emagrecer. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu lhe convido para se inscrever no canal, dar aquele joinha para dar força e deixa eu parar de blá 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 e bora pro vídeo. Bom, são esses aqui os tópicos que eu vou falando para vocês. E nisso eu vou dar a minha opinião, como foi as minhas estratégias e as minhas dicas, conforme a minha experiência. Primeiramente, eu não fui nutricionista, eu não fui em nada. Na minha gestação, que eu engordei 95,5, o médico sempre falava para mim que era para eu estar fazendo exercício, uma caminhada, me alimentando bem, mas você sabe, né? Maus costumes é difícil a gente tirar, mas eu coloquei primeiramente na minha cabeça que eu não engordei num dia, também não ia emagrecer em um. Então eu comecei a falar comigo mesma, né, com eu mesma, que eu ia ter que ter paciência, porque seria um processo demorado, um processo que eu não teria que me comparar a outras pessoas ou em outras youtubers que tem aqui no YouTube, e sim que eu ia ter que olhar para mim, ver as minhas medidas, ver as minhas roupas, ver a minha imagem no espelho. Primeira coisa que eu coloquei na minha cabeça para poder emagrecer é sabendo que seria um processo. Então, um processo onde a gente teria que ter paciência, foco, e nessa caminhada de um ano eu caí, levantei, porque a minha fraqueza é doces. Eu decidi emagrecer sem sofrer, então eu comia as coisas quando tinha vontade, mas com equilíbrio. E nem sempre, né, eu comia, mas bebia meu refrigerante quando eu tinha vontade. Mas na gestação eu acabei não tomando refrigerante, mas se eu tivesse vontade eu tomaria. Então eu não quis sofrer e sim saber me reeducar, aprender a ser amiga dos alimentos, não dos alimentos ser o meu inimigo. A segunda coisa que eu fiz foi fazer uma lista de alimentos que eu gostava, no caso alimentos saudáveis, que eu poderia estar fazendo pratos e diversificando no meu dia a dia. E nisso eu fiz essa lista com fruta, verduras, legumes, e também foi um processo, porque algumas coisas realmente eu experimentava e algumas coisas eu já gostava. Então essa já é a terceira dica, que foi pegar esses alimentos, fazer combinações. Por exemplo, salada, eu gosto de alface, de tomate, então juntar os dois, ou comer só alface ou comer só o tomate. Ou também fazer salada de sardinha, que no caso seria a sardinha, o tomate e mais a cebola. E procurando vídeos no YouTube ou no TikTok ou no Instagram também tem, dos mesmos alimentos que eu fiz essa lista, de eu estar fazendo outros pratos, outras combinações. E ter paciência para cozinhar. Porque hoje em dia, com essa rotina doida que todos nós temos, nós não conseguimos cozinhar para nós mesmos. Então, gente, conforme a minha rotina, conforme a minha realidade, porque só meu esposo trabalha em casa, eu fui acrescentando as coisas dessa lista. Então, deu bastante coisa, e bastante coisa eu aprendi nesse 1 ano e pouco. Então, foi 1 ano e 8 meses cozinhando, deixando a preguiça de lado, aprendendo novos pratos e aprendendo a ser amiga da comida. Então eu experimentei várias coisas, eu acabei gostando, tipo repolho, cenoura, então muitas coisas eu aprendi nesse processo. Eu aprendi a gostar, aprendi a cozinhar, aprendi várias receitas, tudo através dessa lista e com aquele primeiro conselho, que é colocando na minha cabeça que seria o meu tempo, seria a minha força de vontade e seria conforme a minha realidade. Então muita coisa eu não tirei também, como algumas pessoas fazem. E se você faz, gente, eu não tô te julgando e não tô reclamando, só tô falando de mim, como eu já disse, que foi a minha experiência. Eu não tirei o açúcar do café, porque seria a única coisa que eu gosto muito. Quem assiste meus vídeos, eu emagreci esses 31 quilos comendo pão todos os dias, porque não é um alimento que te engorda. Seria a gente ter equilíbrio na hora de estar comendo com moderação. Então eu comia pão integral, pão normal,
E agora eu aprendi, conforme eu tô falando pra vocês, que eu sou amiga da minha comida agora, dos alimentos, comer pão com ovo, que dá saciedade, e vou fazendo outras combinações e tendo várias receitas, vários pratos deliciosos que me ajudaram a perder esses 31 quilos. Eu aprendi a cozinhar, que no caso, descascar mais e desembrulhar menos. E eu gostei bastante, dou um tempo todos os dias para isso. E eu também sempre tô dando algumas ideias e mostrando minha rotina da minha alimentação nos vlogs que tem aqui no canal. A quarta coisa que eu fiz para emagrecer durante esses 1 ano e 8 meses, que eu perdi esses 31 quilos, foi beber bastante água. Eu tenho uma garrafa que eu sempre falo para vocês nos meus diários, que é para tomar água. Água é bom para um monte de coisa, né, gente? Então, outra coisa que eu aprendi foi isso, de ter minha garrafa todo lugar que eu vou. Eu não fico sem tomar água, eu tento tomar 1,5 litro de manhã e 1,5 litro à tarde. E evitando a noite, mas como eu gosto muito de estar tomando água, então eu tô sempre tomando. Isso me ajuda bastante e já vai algumas dicas aí. Ela me ajuda a controlar minha ansiedade, controla a minha fome e controla eu de beliscar as coisas durante o dia. Então, eu tomei e tomo muita água. E se você não gosta muito de tomar água, faça chás. Dá pra tomar chá quente, dá pra tomar chá gelado, então tem várias opções. Mas água, gente, foi fundamental. Então, beba água. E foi a quarta dica, a quarta coisa que eu fiz que eu consegui emagrecer esses 31 quilos. A quinta dica que eu dou pra vocês, que me ajudou eu emagrecer, ter esse resultado. Eu fiquei 1 ano sem fazer exercícios e sem dieta, consegui emagrecer 28 quilos. E 1 ano e 8 meses eu já consegui perder mais. Então, no caso, faltam 3 quilos para chegar na minha meta de 60 quilos. Eu escolhi a reeducação alimentar para eu aprender a me alimentar melhor. Evoluí bastante, foi um processo. Teve quedas, como eu já disse. Eu não desisti, também fica a dica aí para vocês. Não desistam, sei que não é fácil. Esse 1 ano e 8 meses não foi fácil eu estar onde eu tô agora, porque tem tudo a ver com o nosso convívio com as outras pessoas que não fazem reeducação ou que, né? Bom, enfim, a quinta dica foi que eu não evitei alimento nenhum. Eu não deixei de comer nada que eu gosto. E eu acredito que isso me ajudou muito, porque aí eu não fiquei triste, eu não chutei o balde porque a dieta ou a reeducação alimentar estava chata. Então, eu aprendi a não me aterrorizar com os alimentos. Cada um tem sua função, cada um tem seus defeitos. Nós sabemos o que é saudável e o que não é, a maioria das coisas. Só que tudo tem um equilíbrio. Tudo que se você for estudar, ver certinho, foi o que eu fiz também. Reeducação alimentar eu escolhi pra mim porque essa é uma forma de estar alimentando meu corpo bem e tá também passando isso pro meu filho na amamentação. Por isso que eu quis a reeducação alimentar, colocar em prática na minha vida e também para eu não voltar a engordar. Porque eu já fiz muitas dietas malucas, esse vídeo aqui eu relato porque que eu tive esse problema com a comida, sempre tive e agora eu tô tendo vitória, eu tô tendo paz e tô tendo a comida, como eu já disse, como minha amiga, não como minha inimiga. E hoje em dia tem muito terrorismo alimentar. Não pode comer pão, não pode comer doce, não pode comer açúcar. Vai depender da sua saúde, do médico que ele te falou, se você tem colesterol, se você tem diabetes, aí já é outros 500, porque aí você tem que seguir o que o médico falou, uma alimentação regrada. Mas como eu tenho esse livre arbítrio ainda de poder escolher os meus alimentos, eu escolhi focar mais nos alimentos saudáveis e no que eu gosto. Eu comia de vez em quando, mas eu comia, eu não deixava de comer nada. Eu não tive medo, eu não quis ser terrorizada pelo todo esse monte de informação que nós temos aí na internet, que pode isso, não pode aquilo, é porque isso acontece, que nem o caso da coitada da tapioca. A questão é, a gente pode comer de tudo, mas não tudo.
Então é isso, as 5 coisas que eu fiz para emagrecer. Dei algumas dicas, mas primeiramente, gente, coloca na sua cabeça que você não engordou num dia, não vai emagrecer em um. É um processo. Não se aterrorize com tudo que o pessoal fala, só se for o seu médico, se você for nele, tiver condições de estar indo no médico. Ou se você tem algum problema, caso que nem eu falei, diabetes ou colesterol alto. Mas o que eu segui foi respeitar o meu corpo, respeitar as minhas vontades, sabendo o que é saudável e o que não é, o que eu posso comer bastante e o que eu posso comer pouco, beber bastante água. E agora eu descobri os exercícios que me dão prazer, ocupam a minha cabeça e ajudam a alcançar os resultados mais rápido. Então é isso que eu quero falar para vocês, a minha experiência, o que eu fiz. E eu vou gravar outros vídeos falando algumas coisas, né? Outras coisas que eu posso ter esquecido aqui. Desculpa se eu não falei corretamente, mas eu quis gravar esse vídeo antes tarde do que nunca, mas é as 5 coisas que eu fiz e eu consegui. Não ficar me comparando a outras pessoas e colocar na minha cabeça que seria um processo. Ia demorar. Então, paciência e persistência. Chutou o balde? Não desista. Segundo, eu fiz uma lista de alimentos saudáveis que eu gostava e fui fazendo combinações de pratos, que isso seria a terceira coisa que eu fiz. Aprendi a descascar mais e desembrulhar menos. Quarta dica, eu tomava muita água. No caso, eu não sou muito fã de chá, mas fica a dica para você. E levar a garrafa para tudo quanto é lado. Então, eu tomava muita água. E na quinta, eu comi tudo que eu queria, com equilíbrio, comendo hoje um lanche, no outro dia eu voltava ao foco, sendo o mais saudável possível. Então eu fiz todas essas coisas conforme minha rotina, minha realidade, porque como eu já disse, o meu marido, só ele trabalha aqui em casa, e eu tenho meu filho, então eu não teria tempo de estar sempre fazendo exercícios, mas agora nos meus diários eu gravo e mostro para vocês os exercícios que eu faço, minha rotina alimentar, tudo simples, tudo o mais saudável possível e sem terrorismo alimentar. Por isso que eu fiz esse vídeo mostrando e relatando para vocês o que eu fiz. Foram essas 5 coisas. Então eu comi meu pão todo dia no café da manhã, comi o meu arroz e tudo bem. Comia lanche quando eu saía com meu esposo, ele tinha vontade de alguma coisa, pizza. Quando eu vou com os meus amigos, um aniversário eu como um bolo. Então, sem neura. Tudo simples, tudo calmo, gente. Vamos emagrecer sem sofrer. E qualquer dúvida, pode deixar aí embaixo que eu te respondo. Desculpa alguma coisa, espero que vocês tenham entendido e que eu tenha passado a mensagem certa para vocês. Mas sempre lembrando, gente, não desista que vocês conseguem também. É um processo, tem que ter paciência, tem que ter foco e tem que ter fé em vocês mesmos. Então, aprenda a respeitar o seu corpo, a se respeitar. Então é isso aí, gente. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.